Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Nós vamos continuar aqui a nossa reflexão na leitura da carta aos Filipenses e nós vamos hoje refletir no capítulo 3 da carta aos Filipenses. Quero pedir para você se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, para você compartilhar o vídeo e também para você curtir. Isso vai nos ajudar bastante na divulgação aí do nosso canal, ok? Bom, vamos lá para a carta aos Filipenses, no capítulo 3 da carta aos Filipenses. Nós vimos aqui que a carta aos Filipenses ela é considerada como a carta da alegria, e nós vamos agora para o capítulo 3. Vamos lá. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Bom, só um detalhezinho aqui na leitura. No capítulo 1, capítulo 2, eu fiz a leitura na nova versão transformadora e agora eu estou fazendo a leitura na nova Almeida atualizada, ok? Então, no primeiro e no segundo versículo do capítulo 3, nós percebemos que o apóstolo Paulo ele continua instruindo a igreja, ele continua falando para a igreja como proceder. E aqui ele menciona o seguinte, olha, que os irmãos eles deveriam se alegrar no Senhor. E agora o verso 3... Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo aqui ele fala que ele era uma pessoa que buscava fazer todas as coisas em conformidade com aquilo que se esperava de um hebreu. E ele menciona exatamente ali os pontos de como era a sua vida, o que ele fazia e tal. E o versículo 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então o apóstolo Paulo ele menciona como era a sua vida. Ele era uma pessoa dedicada, uma pessoa esforçada, que buscava alcançar a salvação através das suas obras. E ele percebeu que tudo isso não era suficiente para salvá-lo, que o mais importante era Jesus em sua vida. Me permita esclarecer aqui um ponto bem importante, um ponto bem interessante. Muitas pessoas, às vezes, elas acreditam que nós não precisamos obedecer a Deus, nós não precisamos guardar a lei de Deus, simplesmente porque estamos salvos em Cristo Jesus. E quando nós estudamos a Bíblia, quando a gente analisa a palavra de Deus, a gente percebe alguns pontos fundamentais. Nós somos sim salvos pela graça de Deus, pelos méritos de Cristo Jesus. As nossas boas obras, elas não podem nos salvar de modo algum. Mas quando a gente aceita a graça, quando a gente aceita o sacrifício de Jesus Cristo na nossa vida, nós passamos a obedecê-lo, não para sermos salvos, mas porque estamos salvos em Jesus Cristo. Então, se eu aceito Jesus, eu vivo para Ele, eu obedeço à vontade dEle. Por quê? Porque eu o aceitei. Então, esse é um aspecto importante de nós entendermos. O apóstolo Paulo, ele tentava conseguir a salvação através das suas obras, através daquilo que ele buscava ser. E ele entendeu que a salvação ela vem por meio de Cristo, por meio de Jesus Cristo. Mas ele deixou de obedecer a Deus? De maneira nenhuma, ele continuou obedecendo a Deus, mas não como meio de salvação. Ele obedece a Deus por quê? Porque ele está salvo em Cristo Jesus. E agora o versículo 12 diz assim, olha, não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição,
mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aqui nós temos os versos bem conhecidos da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo ele diz, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E aqui é algo muito especial, muito importante para nós. Qual é o nosso alvo na nossa vida? Qual é o nosso prêmio? Onde nós queremos chegar? Muitas pessoas buscam por muitas coisas na vida, mas o nosso alvo precisa ser Jesus. Nós precisamos buscar a Cristo constantemente na nossa vida. E agora então, nós temos aqui os versos finais do capítulo 3. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Olha só o que Paulo diz, sejam meus imitadores. Paulo ele fala com uma certeza muito grande, ele fala com uma convicção muito certa, sejam meus imitadores. Por que ele fala com tanta convicção, com tanta certeza? Porque Paulo buscava viver em conformidade com a vontade de Deus. Ele buscava obedecer à vontade de Deus, ele buscava seguir os caminhos do Senhor. E olha só o que diz aqui, observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha só que triste que Paulo fala aqui. Muitos andavam no caminho, eles seguiam a Cristo, mas eles, de alguma forma, o que eles fizeram? Eles se distanciaram, e se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Então nós precisamos nos apegar muito a Deus, precisamos buscá-lo constantemente na nossa vida. E agora o verso 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aqui tem um aspecto muito interessante, porque o apóstolo Paulo ele faz aqui uma menção dizendo que nós precisamos, na verdade, nós precisamos, na verdade, ter a Cristo como nosso modelo. Nós precisamos nos espelhar em Cristo e entender que a nossa recompensa, ela não está aqui na terra. Nós seremos recompensados quando Jesus voltar. Quando Cristo voltar, aí sim nós seremos recompensados. Então o nosso foco precisa ser Jesus. A nossa vida precisa estar entregue nas mãos de Cristo Jesus. Que esse seja o nosso desejo, que essa seja a nossa oração, que a nossa maior alegria, que o nosso alvo seja Jesus e que nós tenhamos como recompensa não as coisas aqui deste mundo, as coisas terrenas, mas as coisas eternas que Deus está preparando para nós. Que Deus abençoe você. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e se te abençoou, eu peço para você compartilhar com as pessoas que você ama, curtir aqui o vídeo e se inscrever também no nosso canal. Que Deus abençoe você e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!